Oi, família! Estamos com mais um episódio do FamiCast. O meu nome é Ana Luísa E o meu é Sidneia. e hoje nós vamos entrevistar a professora Renata, advogada criminalista. Olá, Renata! Olá, Ana. Olá, Sidney. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha e seus desdobramentos. Então, bora! Você poderia nos explicar como funciona a Lei Maria da Penha? Quais os direitos e amparos que ela garante às mulheres vítimas de violência doméstica? A Lei Maria da Penha foi editada em 2006. Ela foi criada para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. No primeiro momento, se pensa que a Lei Maria da Penha foi criada de uma vontade política do legislativo. Não, a Lei Maria da Penha é fruto aí de uma sanção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em relação, à violência perpetrada por Maria da Penha. É por isso que ela é assim denominada. Essa lei, ela não tem um caráter genuinamente punitivista, ela tem um caráter de prevenção. E aí se discute a violência de gênero contra a mulher. Qual a importância dessa lei para a gente pensar? Além do caráter protetivo, o que inova na Lei Maria da Penha é as medidas protetivas de urgência e a ideia de um apoio multidisciplinar para essa mulher. Então, a gente pensa na Lei Maria da Penha, a gente pensa nos vários tipos de violência que essa mulher sofre, seja uma violência física, seja uma violência psicológica, seja uma violência moral, seja uma violência sexual. As ações penais que envolvem aí, principalmente as lesões corporais leves, no caso da Lei Maria da Penha, são de ação penal pública incondicionada. No senso comum, você não se retira, não há possibilidade de retirada de queixa, mas tecnicamente essas são ações públicas incondicionadas. Isto é, presentes aí todas as condições para processar aquele agressor, o Ministério Público ele tem que ingressar com essa ação. Apesar dessa lei, ser editada em 2006, o que a gente discute e o que é importante a gente pensar é como que a gente vai dar efetividade para essa lei. Uma questão afeta a fiscalização e a tutela dessa integridade física da mulher. Por quê? Isso a gente vai discutir daqui a pouco. Mesmo tendo a imposição da medida protetiva de urgência, grande parte das vezes, quando eu chego ao pior cenário, que é a morte da vítima, que é a morte da mulher, eu tenho um descumprimento. Então, essa é uma questão que a gente precisa discutir para pensar esses mecanismos de maior efetividade da fiscalização. Aproveitando que você falou sobre a efetividade, pela sua experiência, quais as medidas devem ser adotadas no Brasil para diminuir o número de casos de violência contra a mulher? No primeiro momento, a gente tem que pensar que é um problema com grande complexidade e que necessita, melhor dizendo, de uma atuação coletiva, de políticas públicas, de uma atuação da sociedade civil organizada, de uma educação e de uma consciência aí de toda a sociedade. O que a gente tem no Brasil são inúmeros casos de feminicídio por dia, não é? Então, é preciso não só que essa lei, ela tenha essa efetividade, mas que a gente busque esses mecanismos de conscientização para pensar numa sociedade justa em relação à igualdade de gênero, que a gente não tem. A gente tem essa simetria e essa simetria ela repercute nessa violência, nos casos de feminicídio, nos casos de estupro, nos casos que envolvem aí essa violência contra a mulher. Nós sabemos que em muitos casos a vítima ela solicita a medida protetiva, né? Para a sua segurança e também para quem está à sua volta. Porque em muitos casos essa medida protetiva ela é ineficaz. E além
esta que é assegurada a mesma, a vítima tem algum outro tipo de assistência? Como eu já havia dito anteriormente, você tem uma atuação multissetorial em relação à Lei Maria da Penha. Então, você tem uma atuação da assistência social, você tem uma situação da psicologia, você tem uma situação de uma assistência qualificada da vítima e você tem a atuação dos ministérios públicos aí, que trabalham nos juizados de violência doméstica. A gente precisa de ter cada vez mais as DEANs, né, que as delegacias especializadas em relação à mulher, essas equipes multidisciplinares capacitadas, para que não tenha a possibilidade de revitimização dessa vítima, para que ela não sofra mais tendo acesso ou indo buscar esse acesso à justiça e esse acesso aí à preservação da sua vida. E a gente precisa também em que se capacite melhor os agentes. E aí, esses agentes, tanto das polícias civis, militares, como promotores, defensores, ou seja, toda a sociedade, num plano da segurança pública, num plano do judiciário e também do legislativo, para a gente discutir essa pauta com consciência da discussão de gênero. Quando a gente observa o cenário do nosso país, a gente vê que, em caso de violência contra a mulher, nas regiões periféricas, o índice de criminalidade é maior. Você acha que a classe social é um fator relevante? Em relação à violência contra a mulher, esse recorte aí, ele não é um recorte que a gente pode falar determinista no seguinte sentido: as mulheres mais vulneráveis estão suscetíveis a mais violência. O que a gente tem que observar é que todas as mulheres no Brasil, independente da sua classe econômica, elas são suscetíveis. O que a gente observa é que a questão midiática ela se apresenta e dá mais enfoque quando eu tenho uma pessoa de classe social, ou vamos pensar aí, uma mulher atriz, no caso, para ilustrar, da Luísa Brunet, que sofreu violência e que depois virou embaixadora aí, da ONU em relação ao combate à violência contra a mulher. Esses casos eles geram mais repercussão pelas pessoas, né? Pelo que elas exercem na sociedade. Mas esse recorte, ele é um recorte que a gente não pode fazer essa relação de causalidade, principalmente no Brasil, que essa violência ela atinge todas as camadas, né? Independente aí do quão tem na conta bancária. Em situações mais complexas, onde o resultado é morte e há filhos envolvidos, como é conduzido o caso e como isso impacta a vida dos descendentes? O que a gente precisa é dessa questão de uma análise de rede, de um apoio psicossocial para essas crianças, para a discussão de guarda e que o sistema de justiça as ampare nesse contexto. Em qual sentido? Em que se verifique o juízo da infância, o melhor interesse e a proteção integral das crianças e dos adolescentes, que é isso que tem que ser levado em consideração, principalmente nessas situações que são situações que podem acontecer na presença dessas crianças e adolescentes. Muito obrigada, Renata. Eu agradeço, estou à disposição de vocês. Espero que a gente construa uma sociedade plural e cada vez mais sem violência de gênero. Com certeza. Obrigada. Olá, eu sou a Yasmin e para dar prosseguimento ao tema entrevistarei uma delegada do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família. Bom, vamos dar início. Quais são os impactos de longo prazo da violência contra as mulheres em sua vida pessoal, profissional e social? Nossa, porque, assim, a violência contra a mulher é um fenômeno social muito complexo, né? Para além daquele caso concreto ali de uma situação de violência vivenciada, né? Uma lesão corporal, uma ameaça, uma violência psicológica, uma violência moral, enfim, quaisquer das formas de violência, a gente percebe que essa mulher carrega com ela várias marcas, né? Primeiro,
impactos de ordem emocional, na autoestima dela, na saúde física dela, no emprego dela, talvez, né, há situações em que ela precisa é, abandonar o emprego, né, se retirar daquele local de conflito para obter segurança. A gente tem impactos também relacionados aos filhos, ao local do estudo desses filhos, à creche, né, numa situação em que ela também precisa se retirar daquele território, né, de um conflito de violência. E aí a gente observa que essas situações elas geram marcas por um bom período de tempo, né, dessa mulher. E aí há necessidade de, para além das atividades relacionadas à investigação, à solicitação das medidas protetivas, né, aquele pedido de socorro emergencial, né, de urgência, é preciso que essa mulher esteja conectada com outros atores da rede de enfrentamento, porque todas essas outras questões decorrentes da violência também precisam ser cuidadas, para que ela saia ali de um ciclo de violência, para que ela resgate essa autoestima, essa autonomia e aí consiga retomar a sua vida e todas as suas relações, apesar da violência sofrida, né? Por isso que a gente usa muito o termo mulher em situação de violência. A Lei Maria da Penha usa essa terminologia, ela prefere essa terminologia do que usar a terminologia vítima, considerando essa situação transitória de uma mulher em situação de violência que precisa ser auxiliada pela rede de enfrentamento para que ela saia dessa situação de violência e tenha uma vida em segurança, uma vida sem violência. Tem muita coisa, gente. É denso, né? Assim, são várias camadas, né? Por trás de um episódio isolado de violência contra a mulher. Você pensa que geralmente o trauma reflete só no psicológico, em como ela vai ter medo disso para sempre, mas reflete muito na autoestima mesmo. É um passo que eu nunca tinha parado para pensar sobre como ela se sente em relação a si mesma depois. Sim, com certeza, né? Assim, o impacto, ele é ali de ordem primária na saúde física dela, né? Numa hipótese de uma lesão corporal, de uma violência psicológica, mas a gente tem outras camadas ali por trás desse fenômeno da violência que a gente precisa ter atenção, né? Então, vamos para a próxima. Você teria um caso que mais te chocou? A gente gostaria de ouvir, né, sobre os casos que você atende, se teriam realmente um que mais te chocou. E gostaria de saber um pouco mais sobre o andamento dele, se o agressor, por fim, foi penalizado de fato. Bom, eu tenho um caso que eu atuei em 2015. Não, na verdade, foi em 2016. Esse caso aconteceu em 2016, no início de 2016, acho que por volta de janeiro de 2016, e foi um caso de feminicídio. O primeiro feminicídio que eu atuei logo após a alteração do Código Penal em 2015. Então, foi o primeiro feminicídio, isso foi no interior. E aí a investigação, né, foi assim, prontamente iniciada com a preservação do local do crime, a perícia foi realizada, as testemunhas ali imediatas foram ouvidas. Era uma jovem de 20 e poucos anos que já tinha terminado o relacionamento com esse autor há mais de um ano. E aí esse autor ficou foragido, né? Nós representamos pela decretação da prisão preventiva dele. E foi uma captura complexa, né? Ele foi para o Rio de Janeiro e a gente monitorando, né, a localização dele, até que nós conseguimos efetuar a prisão dele. O inquérito foi concluído com indiciamento, né, pelo feminicídio. E aí, quando esse caso chegou no tribunal do júri, esse tribunal do júri ele era composto por 5 mulheres e 2 homens, né? E o tribunal do júri, né, o corpo de jurados, não reconheceu a qualificadora do feminicídio nesse caso, que foi algo assim que me impressionou bastante, né? A gente tinha feito toda a conexão, né, de que
aquela conduta tinha sido causada em decorrência de um relacionamento anterior, de uma frustração desse agressor em relação ao término, da não aceitação dele pelo término do relacionamento. Essa mulher tinha um outro namorado naquela época e ele não concordava, aquele sentimento de posse, de que ele ainda precisava ter domínio sobre aquela mulher, e ele a matou. E aí o Conselho de Sentença, né, o corpo de jurados, não reconheceu como feminicídio. Bem verdade que a gente estava bem no início dessa discussão do que era feminicídio, de quais são os elementos, né? Mas assim, me chamou muito a atenção que era um corpo de jurados predominantemente constituído por mulheres, né? E que, apesar de todas as evidências, né, de todas as provas que indicavam que aquilo era um feminicídio, né, uma violência decorrente de uma relação íntima de afeto frustrada, né? Não foi reconhecido, que demonstra que a gente precisa, enquanto sociedade, construir muito ainda esses conceitos, entender, né, quais são os reflexos para a sociedade, porque, né, ele foi condenado, né, de fato ele foi condenado pelo homicídio, mas sem o reconhecimento dessa qualificadora. A gente precisa avançar muito enquanto sociedade para que a gente compreenda quais são as nuances, né, dessas violências contra a mulher. E teve um outro caso que foi isso no interior também, foi um feminicídio tentado. E o fato aconteceu na presença dos filhos, né, de 2 dos filhos do casal, eles tinham 4 filhos. E era uma mulher que tinha um histórico de violência muito intensa, controle, né, violência psicológica, violência física. Havia relatos que em outra oportunidade ele já tinha cortado o cabelo dela com uma faca, porque ele não queria que ela demonstrasse o feminino, era uma mulher muito bonita, né? E ele não queria que ela chamasse a atenção de outras pessoas. E aí, quando aconteceu esse feminicídio tentado, né, ele utilizou um revólver calibre 22 que atingiu o rosto dela. Ela foi socorrida, sobreviveu, ficou com uma lesão no rosto, uma sequela desse projétil. E, enfim, toda a investigação seguiu, né? Nós conseguimos a prisão preventiva dele, especialmente porque, né, para além da gravidade de todos esses fatos, ele divulgou vários áudios nas redes sociais dele, dizendo que realmente, né, a mulher deveria ter obediência a ele, que realmente ela merecia aquilo, né? Então, isso ainda justificou mais a representação pela prisão preventiva desse autor. Ele foi preso, foi ouvido. Quando ele foi ouvido, ele demonstrou muita preocupação em relação ao estado de saúde dela. Ah, mas eu não queria que ela morresse. Enfim, já estava todo num cenário de arrependimento. E aí houve, né, enfim, depois, né, de todo esse fato, houve um pedido dela. Ela foi até a juíza e pediu que a juíza o soltasse. Ela pretendia reatar o relacionamento com ele, porque ela tinha filhos com ele, e ela dependia economicamente dele. Daí a gente já viu várias nuances da violência contra a mulher. Dependência emocional, a dependência financeira, a questão dos filhos. E houve naquela época também um projeto do município que possibilitava a realização de cirurgia plástica para mulheres vítimas de violência. E ela foi, então, escolhida como uma das mulheres vítimas de violência que estavam aptas ali dentro dos critérios, né, a receber esse benefício. E ela não quis. Ela não quis receber o benefício da cirurgia plástica, da reconstituição do rosto dela, né? E aí a gente conversando, né, a juíza também, né, fazendo essa interlocução toda, a expectativa dela, assim, com isso, com essa decisão, era de que ele sempre se recordasse, né, do que ele fez contra ela. E foi um caso que chamou a atenção por conta de todos esses elementos que compõem a violência contra a mulher, todos esses desdobramentos, e como também a gente precisa evoluir como sociedade para entender mulheres que tomam também essa decisão. Não é um julgamento dessa mulher. Ela tem as justificativas dela também para, né, para agir, e isso é o que a gente mais deseja, que essas mulheres tenham autonomia sobre o próprio destino. Mas a gente precisa também estar atento em oferecer o suporte quando a gente percebe que há uma situação de violência exacerbada e que ela precisa, né, de um suporte do Estado e da rede de contatos dela para superar uma situação de violência.
diz muito sobre a segurança, né? A Sim. escolha dela, ela tem que ser garantida a segurança, independentemente de qual for, no final das contas. Sim. O que me chamou muita atenção no que você disse foi sobre o posicionamento da mulher na sociedade, e como que isso reflete muito, porque ela, como mãe e como garantidora disso para os filhos dela, ela precisa ter uma estabilidade. Às vezes foi por isso também que ela se manteve com ele por tanto tempo. Sim, é muito provável que essa questão da dependência econômica, até de um julgamento, né? O que vão pensar de mim, o que os meus filhos pensarão de mim, né? Assim, associar de que foi, né, um pensamento que elas têm recorrentemente, né? Entre aspas, eu coloquei o pai dos meus filhos na prisão, né? E ela tem esse julgamento que ela mesma se cobra uma posição, ela pensa nos filhos, ela pensa na comunidade dela ali, a família, os amigos, os vizinhos. E são vários fatores, né? Ela pode ter medo desse julgamento, ela pode não. E predominantemente, elas não se compreendem como mulheres em situações de violência e de que precisam de um suporte para sair dessa situação. Vamos dar sequência. A próxima pergunta é: com base na sua atuação e dos seus colegas, quais são os principais desafios que a polícia enfrenta ao lidar com esses casos? Bom, a gente precisa ter em mente que o profissional de segurança pública que atende grupos em situação de vulnerabilidade, ele precisa ter um treinamento recorrente. Ele precisa ter um treinamento base a respeito de todos esses fatores, porque um profissional mal treinado ou não treinado poderia muito bem atender essa mulher, né, numa outra situação de violência. Mas você não quis a reparação da cirurgia estética, você quis que ele fosse solto e agora você vem procurar novamente. Esse profissional precisa ter um treinamento básico a respeito de todas as nuances que compõem a violência contra a mulher e entender que essa é uma violência crônica, que essa é uma violência que acontece todos os dias, que acontece com pessoas em que se deposita confiança, uma expectativa de confiança, de segurança, de proteção no ambiente das relações afetivas, né? Então, esse profissional, ele precisa estar muito bem alinhado com todas essas diretrizes, todos os protocolos de atendimento de mulheres em situação de violência ou outros grupos em situação de vulnerabilidade. Então, eu acredito que esse seja um grande desafio, né? A Polícia Civil tem na Acadepol um treinamento especializado desde que o profissional chega, né, nos quadros da instituição. O curso de formação tem esse treinamento com a perspectiva de gênero e ao longo da carreira nós temos vários cursos que nos preparam, que nos dão suporte para esse tipo de atendimento, que é muito delicado, é muito sensível e tem uma complexidade. Qual o principal motivo para as vítimas não quererem denunciar o agressor? Bom, acho que a gente pode citar o não reconhecimento da situação de violência, a não identificação da violência, depois a descredibilidade no sistema de justiça criminal, né? Um questionamento: o que vai acontecer depois que eu denunciar, uma sensação de insegurança e de incerteza. A vergonha de procurar a polícia, né? De precisar expressar que aquele relacionamento não deu certo, né? E a dependência emocional, a dependência econômica desse agressor, os filhos também geram impacto. Então, esses são alguns dos fatores que geram uma não denúncia por parte dessas mulheres, uma decisão de se recorrer a outros métodos, amigos, familiares, igreja, né? Ou deixar quieto mesmo, deixar passar como se fosse natural.
vítima de violência deve fazer para registrar o caso às autoridades? Bom, hoje existem algumas possibilidades. Primeiro, o atendimento presencial em qualquer unidade da Polícia Civil, em qualquer unidade da Polícia Militar. É feito o registro da ocorrência policial. Nas unidades da Polícia Civil, nós temos algumas no estado que são especializadas no atendimento à mulher. Aqui em Belo Horizonte nós temos a Delegacia de Plantão, especializada em atendimento à mulher, a Casa da Mulher Mineira, que também é uma unidade que acolhe as demandas espontâneas das mulheres vítimas de violência, em situação de violência, procurando auxílio policial, registro de ocorrência, solicitação das medidas protetivas, encaminhamento para exame de corpo de delito. No interior, nós temos 68 delegacias especializadas em atendimento à mulher. Além disso, nós temos a delegacia virtual, que também recebe as ocorrências, né, que também é um meio pelo qual as mulheres podem registrar os boletins de ocorrência, solicitar as medidas protetivas, solicitar a notícia de descumprimento de medidas protetivas de urgência e também podem preencher o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Então, nós temos essas possibilidades de canais para denúncia de uma situação de violência contra a mulher. E aí, a partir do momento em que ela realiza o registro da ocorrência policial, ela pode solicitar as medidas protetivas de urgência, que são instrumentos, né, de garantia de uma proteção emergencial, algumas restrições de direito que são impostas pelo Poder Judiciário, exemplo da proibição de contato, da proibição de aproximação, do afastamento do agressor do lar, entre outras medidas protetivas que podem ser aplicadas para aquele caso concreto. E aí a investigação ela se inicia, os exames periciais são requisitados, tanto o exame de corpo de delito quanto outros exames periciais. Hoje em dia o celular é um instrumento muito relevante, né, para as investigações policiais. As oitivas das testemunhas que porventura existam, o interrogatório do investigado e a conclusão dessa investigação com encaminhamento ao Poder Judiciário, ao Ministério Público para oferecimento de uma denúncia. Várias formas de suporte. Sim, sim.